Pode vir para o palco, Keyton Pedreira! Salve, Liz! Tudo bom, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Bom O palco é seu. Bom revê-la. Vamos lá. Pessoal, bom dia ainda. Prazer rever vocês, a sala cheia. A gente vai falar hoje, como disse a Alice, deixa eu pegar o meu passador aqui. A gente vai falar sobre benefícios. E só para dar um contexto para vocês, o que eu faço na vida, né? O que a gente tem feito nos últimos 20 anos. A gente cuida de empresas na área de seguros, planos de saúde, benefícios em geral. E atualmente, a gente cuida dos benefícios do Grupo Acelerador, que vocês viram que são bem generosos, né? E a gente vem atuando nesse mercado há bastante tempo, são dezenas de milhares de vidas que a gente cuida nas empresas, tem várias empresas giants também, clientes da KLP. E a promessa de hoje qual que é? Vocês vão sair daqui entendendo mais de benefícios do que todos os seus colegas. É um compromisso meu com vocês hoje aqui. É muito chato esse tema, eu reconheço, é complexo. Quando fala de plano de saúde é mais difícil ainda, e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas, alguns insights, alguns truques que só vocês vão saber daqui em diante. Vão poder conversar com a operadora de saúde, com a seguradora e com os corretores de seguros que atendem vocês de igual para igual. Vamos lá. Passador aqui. Eu já passei direto aqui, economista, advogado, corretor, enfim, vamos para o que importa, que é o conteúdo. Vamos falar então, hoje o nosso foco vai ser plano de saúde, mas hoje a gente já fez essa apresentação nos dois últimos encontros do Acelerador de Pessoas, essa aqui é a terceira. Hoje eu trouxe um bônus para vocês, que é também falar sobre seguro de vida em grupo, que é um assunto também um pouco menos complicado do que plano de saúde, mas também que tem as suas peculiaridades. Então vamos falar hoje com mais ênfase em planos de saúde. Em primeiro lugar, a gente gosta sempre de deixar vocês na mesma página, entender um pouco mais desse benefício tão importante nas empresas. E no Brasil hoje, a gente tem um contingente de planos de saúde, de pessoas que têm plano de saúde. São 200 milhões de habitantes. Uma pergunta para vocês, quem acha que é 10% da população que tem o plano de saúde? Levanta a mão. 10%. Pouquinha gente. 30 milhões, quem acha que são 30 milhões? Coluna do meio. E 50 milhões de pessoas, quem acha? Ficou bem equilibrado entre 30 e 50 milhões. Mas são 50 milhões de pessoas, aproximadamente 25% da população. Ou seja, de cada 4 brasileiros, 1 tem um plano de saúde. Agora, é importante a gente olhar no histórico dos últimos anos o que aconteceu no mercado de planos de saúde. A gente vê aqui que desde 2014, esse número ele se mantém estável. Esse número praticamente não mudou, eram 50 milhões de pessoas em 2014, e esse número, depois de praticamente 10 anos, ele continua o mesmo. O que a gente atribui a isso? Basicamente, falta de crescimento da nossa economia, da economia do Brasil, mas também tem um agravante, que foi muitas mudanças que tiveram na legislação de planos de saúde, especialmente em planos de saúde individuais, que trouxeram uma maior dificuldade para as operadoras. Imaginem isso, em 2024, a gente tem um dado, a House, se puder, eu tinha mandado também uma outra apresentação que tem dados mais atualizados, mas 2024 são 52 milhões de pessoas que a gente atingiu no mercado. Se a gente olhar 50 milhões em 2014 e 52 milhões em dezembro de 2024, a gente está falando que teve um crescimento de 3%. Em mais de 10 anos, o mercado de plano de saúde cresceu só 3% no Brasil. Imagina, a empresa de vocês, todo ano está crescendo 10, 20 empresas giants aqui, crescendo 30%, 40%. Esse mercado de plano de saúde cresceu só 3% em mais de 10 anos. Por que isso? Tem vários fatores que explicam isso. Um deles, eu já falei, que é o baixo crescimento da nossa economia, mas também as operadoras, a todo momento, se veem obrigadas a cumprirem novas exigências que a ANS coloca, do rol mínimo, que vocês já devem ter ouvido falar esse termo, de novos procedimentos. E isso vem dificultando demais o financeiro dessas operadoras. Como é que a gente está distribuindo essas 52 milhões de pessoas já de dezembro de 24 em relação aos planos? São 3 tipos de planos principais. O primeiro, que tem o menor contingente, são os planos coletivos por adesão. Não sei se vocês já ouviram falar, aqueles planos de sindicatos, associações, entidades de classe, são
São planos que foram criados ali em 2009, a legislação desses planos, para poder contemplar, basicamente, pessoas físicas que já não conseguiam mais contratar plano de saúde. Isso surgiu com grande força, esse mercado, mas ele foi perdendo impulso. Por quê? Porque o sinistro, o uso desse plano foi muito intensivo. Qual que é a resposta disso? Só contrata um plano de saúde nesse modelo a pessoa que tende a usar, que está com uma necessidade pessoal, uma necessidade na família. Então, no longo prazo, isso foi gerando sinistros maiores e maiores, e as operadoras, esse contingente chegou a quase 20% desses planos coletivos para adesão, já está em 12%. Então, esse modelo está caindo, que foi muito forte, de 2009 até 2015, já está caindo em desuso. Depois, a gente tem os planos individuais, são 17% daqueles 52 milhões. O que acontece com o plano individual? Quem já tentou contratar, ou conhece algum familiar que já tentou contratar um plano individual e não conseguiu? É bastante gente. As operadoras, elas não estão ofertando mais esse tipo de plano. Praticamente a maioria das grandes operadoras, as que são líderes de mercado, elas deixaram de ofertar esses planos individuais. Qual que é o motivo disso? Vocês sabem que o governo instituiu os reajustes que são divulgados pela ANS. Então, todo plano individual, plano de saúde individual, ele tem um limitador de reajuste. Então, imagine, Érica, Ortoclinic, Belmonte, Ortodontic. Imagine que o governo limitasse, a empresa de clínica odontológica, imagine que o governo limitasse um valor do implante, R$1.000, não pode cobrar mais do que R$1.000. O que a clínica faria? Faria outro produto. Foi o que as operadoras fizeram. O governo colocou um limitador de reajuste aqui, não vou mais vender esse negócio, está me dando prejuízo. A carteira de planos individuais nas operadoras de saúde dá um prejuízo tremendo. A Amil tentou recentemente vender a carteira de planos individuais e o governo brecou essa venda. Então, imagine um empresário que tem um negócio, está dando prejuízo, você quer se desfazer, quer vender aquilo, e o governo não deixa. Além de limitar o seu reajuste, o governo não deixa você se desfazer daquela carteira. Então, os operadores falaram, chega dessa brincadeira, não quero mais vender plano individual. Então, hoje, é muito difícil, exceto em operadoras menores, Unimed no interior do Brasil, a venda de planos individuais. Então, as pessoas, os colaboradores que vão trabalhar numa empresa, dão muito valor para a empresa que oferece um plano de saúde, porque ela não consegue contratar individualmente. Então, é um benefício fundamental para as empresas. A gente vê aqui em números, né? A gente tinha 1.000 operadoras de plano de saúde em 2009, em 2014, 874, 2019, 727, 24, 660, e de um ano para o outro, a gente está vendo que está caindo 100, 150 a cada 5 anos, a gente vê que, de um ano para o outro, de 24 para 2025, já teve uma redução de 100 operadoras praticamente. Então, é um mercado muito concorrido, um mercado que está em concentração, e um mercado que gera prejuízos consistentemente pelos motivos que eu expliquei para vocês. Então, e tem uma concentração grande de mercado. A gente vê ali que 5 operadoras das 550 representam 35% do mercado. Agora, se a gente pegar a Unimed no Brasil são mais de 264 Unimeds. Tem várias regiões do Brasil inteiro, cidades, estados têm as suas Unimeds. Se a gente contar a Unimed com uma única operadora, a gente está falando uma concentração de 70% do mercado. Então, daquelas 52 milhões de pessoas, 70% está em Unimed, GNDI, Apvida, Bradesco, Amil e Sul América. Então, as opções cada vez mais estão restritas. Então, é um desafio para você da RH, quando precisa contratar ou mudar de plano de saúde, achar uma opção. Então, é importantíssimo que vocês entendam que a mudança de plano de saúde, que aí eu começo a falar um pouquinho para vocês de bastidores, né? As corretoras de seguros, como a KLP, que é a nossa corretora, em média, as corretoras de seguros, elas ganham as comissões dela quando uma empresa contrata um plano de saúde, que ganha lá as 3 primeiras parcelas, ou a primeira parcela, depende do tamanho da empresa, né? Se a mensalidade é R$20 mil, vai ganhar 3 vezes os R$20 mil, ou se a empresa é muito grande, acima de 100 ou 200 vidas, ganha só uma vez, só que o pagamento mensal, em vez de 2%, na empresa menor, é de 5%. Então, vocês têm que estar atentos, porque
alguns corretores de seguros fazem as empresas mudarem de plano desnecessariamente só para eles ganharem corretagem, comissão. Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento e só mudar de plano de saúde, primeiro, ou para fazer uma economia quando for necessário, ou, eventualmente, para melhorar a cobertura. Trocar por trocar vai ser só porque aquele corretor de vocês está querendo ganhar comissão. Então, fiquem muito atentos a isso. A gente, recentemente, pegou um cliente que falou que estava satisfeito com o plano, tinha um plano da Sul América, e o corretor fez mudar para um outro plano, da Bradesco, com coberturas menores. A empresa falou, puxa, eu não sei por que ele fez eu mudar, eu estava satisfeito. Só que eu sei por causa. E vocês agora sabem também esse motivo. Então, fiquem atentos. Mudança de plano de saúde é chato, é ruim. Só mudem se você quer reduzir custo, indo para uma outra operadora, ou se vocês querem melhorar o plano e aquela operadora que vocês estão não tem a solução que vocês estão buscando. E aqui a gente já deu uma pincelada sobre o desejo dos colaboradores de ter um plano de saúde, e foi feita uma pesquisa. O IBGE fez uma pesquisa, em 2019, foi a última pesquisa que foi feita com essa abordagem, perguntando quais são os itens de desejo do brasileiro. E adivinhe, plano de saúde só perde para casa própria e para educação. Tanto para quem já tem plano, que são uma pesquisa de quem é beneficiário, quanto a pesquisa de quem não tem plano de saúde, quem não é beneficiário. Então, a gente vê que os 3 primeiros lugares estão empatados. Então, o plano de saúde faz a diferença. Faz muita diferença na hora de você contratar e na hora de você reter, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. E logo depois já vem aqui o seguro de vida, que a gente vai falar um pouco hoje também. Então, a previdência privada, ela tem o objetivo, o plano de saúde tem o objetivo de, inicialmente, reter os colaboradores e atrair colaboradores. Uma oferta de emprego em igualdades de condição, onde uma tem plano de saúde e outra não tem, a empresa que tem plano de saúde vai levar vantagem disparada em relação às demais. Além disso, o plano de saúde também tem a possibilidade de reduzir encargos. Em vez de você fazer um aumento acima da database, a database indicou lá, a convenção indicou 5%, só que você quer agradar os colaboradores, você queria dar um aumento maior, queria dar 10% para todos. Em vez de fazer isso, pense em implementar benefícios como plano de saúde, seguro de vida, previdência privada, plano odontológico. Por quê? Porque sobre eles não incidem encargos de nenhuma natureza. Quando você aumenta salário, você tem um rol gigante de encargos que vêm juntos. E a gente vê aqui, nesse exemplo. Imaginem, uma oferta 1. Na sua empresa, você tem 2 opções. Colocar um salário de R$3.000, ou uma oferta 2, que é um salário de R$2.700, um plano de saúde que custe, na média, ali, os seus R$300, um seguro de vida de R$30. Parece mais dinheiro que a empresa está gastando, não parece? Parece que está gastando R$3.030 contra R$3.000. Só que, eu não vou nem perguntar para vocês, porque vocês já sabem que é óbvio isso. Olha aqui os números. Com R$3.000 de salário, considerando todos os encargos, férias, 13º, INSS, seguro, enfim, todas as rubricas que você tem de encargos, você chega num custo anual de R$60.544. Já para outro caso, onde era R$3.030 o dispêndio mensal, com os encargos que não vão incidir sobre o plano de saúde nem sobre o seguro de vida, você vai gastar menos no final das contas. E saibam de uma coisa, esses R$300 que você está dando como benefício de plano de saúde para esse colaborador, ele não vai encontrar nada nem parecido com esse custo. Se é que vai achar. Se é que vai achar opção. Então, se a empresa de vocês ainda não colocou o plano de saúde na estratégia de benefícios, façam isso o quanto antes. Isso vai fazer diferença para atrair colaboradores bons, que vão performar, vão lucrar para a sua empresa, e também reter aqueles que eventualmente têm uma proposta de um concorrente lá, por causa de R$50, R$100 a mais, mas eventualmente concorrente não tenha todo aquele rol de benefícios que você entrega na sua empresa, esse benefício vai fazer diferença na hora da retenção. Então, resumidamente, o plano de saúde é melhor para o colaborador, é melhor para a empresa, não tem por que não ofertar um plano de saúde para os colaboradores. Claro, tem orçamento. A gente sabe que muitas empresas ainda não têm esse benefício. E, do dia para a noite, colocar uma despesa, ali na média,
de R$ 300 por colaborador, vai ficar difícil. A gente tem essa consciência, a gente sabe que alguns mercados têm uma concorrência muito forte. Se você aumenta o seu custo, você perde a concorrência em relação à concorrência. Agora, se você conseguir planejar isso no médio e longo prazo, você vai conseguir implementar esse benefício. E isso vai ser a chave que vai fazer com que a sua empresa contrate mais e melhor e tenha melhor performance. Aqui vamos falar um pouquinho mais da parte técnica, mas é bem rápido esse slide para vocês entenderem o porte de contratação. Então, a gente basicamente tem 3 níveis de contratação de plano de saúde de acordo com o perfil, com a quantidade de vidas. Eu não falo colaboradores, eu falo vidas porque também contam os dependentes. Okay? Então, se sua empresa tem de 1 a 29 vidas no plano de saúde, ela é chamado porte 1. Aqui é o maior preço, tá? Porque são planos menores. O reajuste ele é feito pelo pool da operadora, então pegam todas aquelas empresas que têm esse mesmo perfil, de 1 até 29 vidas, calcula a sinistralidade, só um parênteses, o que é sinistralidade? Quanto a sua empresa paga de plano de saúde, quantos colaboradores gastaram indo aos médicos, fazendo exames e tudo mais. Então, sua empresa paga 10 mil de plano de saúde e todos os colaboradores gastaram ali no mês R$ 7.000 com consulta, exame, internação, etc. e tal, você tem uma sinistralidade de 70%. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de sinistralidade à frente, ok? Então, aqui, esse plano para uma nova contratação, ele vai ter carência obrigatoriamente, esse plano de 1 a 29 vidas. Se você já tem plano e está mudando para outro plano, ele pode ou não ter carência. Vai depender do aproveitamento, da compatibilidade entre os planos que você está trocando. Mas lembra, só troquem por necessidade efetiva, ou reduzir custo, ou melhorar qualidade. E aqui a tabela de preço por faixa etária, são aquelas 10 faixas etárias que os planos de saúde possuem. Depois, a gente tem o plano chamado Porte 2, que são acima de 30 vidas. Se sua empresa tem lá 20 colaboradores, mas também eles colocaram dependentes, se chegou acima de 30, ótimo, sua empresa, ao contratar um plano novo, já não terá carências. Os preços já são um pouco menores em relação ao Porte 1. Então, se sua empresa está ali com 24, 25 vidas para contratar um plano de saúde, vale, de repente, você chamar olha, pô, você não quer colocar seu dependente para poder chegar nesse número de 30, porque você já consegue uma redução de preço e consegue não ter carência. E, por fim, a tabela desse também é por faixa etária, tá? Aquelas 10 faixas etárias. E, por fim, a gente tem o chamado plano PJ, que é quando tem mais de 100 vidas. Algumas operadoras hoje estão levando essa barra até 200 vidas, mas está dividido hoje, algumas 100, algumas 200, mas a regra são 100 vidas. Então, os preços são menores ainda em relação ao Porte 1, Porte 2, o reajuste, aí sim, vocês têm que estar muito atentos a isso. O reajuste vai ser pela sinistralidade do contrato da sua empresa, mais a variação do índice médico hospitalar, que é um índice calculado pelas operadoras, que é os custos médicos. Então, é a chamada inflação médica, resumidamente, é a inflação médica. Então, a inflação médica mais o sinistro da sua empresa. Lembra daquele exemplo que eu dei? Se sua empresa paga 10 mil e tem um sinistro de 7 mil, no mês deu uma sinistralidade ali de 70%. Projetando isso para um ano, vamos arredondar, então, se no ano sua empresa arrecadou, pagou de plano de saúde, R$100 mil e gastou R$70 mil, seu sinistro vai ser 70%. Se o seu sinistro está até 70%, é um bom sinistro. Você vai poder negociar com a operadora uma redução. Por quê? A operadora sempre manda, no mínimo, a inflação médica. Ela tem girado, nos últimos anos, na faixa de 15%, que já é altíssima, né? A gente está falando de IPCA de 4% ou 5%, então a inflação médica na faixa de 15% é um percentual altíssimo. Então, mesmo que a sua empresa esteja com um sinistro ali de 50%, a operadora vai mandar uma carta, toma aí um reajuste de 15%. Aí, entra vocês, o RH, e entra também, obrigatoriamente, o papel da consultoria que apoia vocês em negociar isso com a operadora, para buscar um reajuste menor. Porque se o sinistro está tão baixo assim, você consegue ter um reajuste em vez de 15%, consegue ter 10%, consegue ter 5%. A gente já conseguiu, em negociações pela KLP com algumas empresas, a gente chama até de reajuste negativo. Ou seja, a empresa pagava X, ela pagou X menos 5%, porque o sinistro estava muito baixo. Então, vocês do RH têm papel preponderante nessa negociação, e faz muita diferença. Porque esse percentual de 1%, 2% a menos que vocês vão reduzir no reajuste, ele vai refletir nos próximos 5, 10 anos. Então, é importantíssimo cada ponto de sinistralidade que vocês consigam reduzir na negociação,
que ele seja comemorado e batalhado por vocês. Agora, se o sinistro ele está acima de 70%, está batendo 80%, 90%, aí você tem que ter um ponto de atenção. Primeiro é, claro, tentar negociar com a operadora, porque ela vai, além dos 15% do VCMH, que é a inflação médica, enfim, 12, 13, depende do ano, ela vai aplicar também um percentual correspondente à sua sinistralidade. Essa conta vai chegar a 20%, 25%, 30%, vai depender do sinistro da sua empresa. Então, você vai tentar primeiramente negociar isso, e depois, se não for possível uma negociação, buscar uma outra operadora naquela linha que a gente conversou de redução de custos. Então, são esses os caminhos que a gente vai poder ter aqui. E aqui eu coloco a primeira bomba para a gente estar atento, que é a questão da tabela de preço de planos de empresas acima de 100 vidas. Porque quando você tem mais de 100 vidas, é possível que a sua empresa tenha aquele preço linear, o preço único. Para o RH é uma maravilha administrar isso. Muito fácil, você não tem aquelas mudanças de preço que acontecem todo aniversário de um colaborador, né? Por outro lado, acaba atraindo dependentes com idade mais elevada. Por quê? O preço médio é a média do preço da criança, de 0 a 18 anos, com o preço de quem tem mais de 59 anos. Então, vamos falar que vai de 100 até R$1.000. Um preço médio vai ser ali R$400, 400 e poucos reais. Então, 400 e poucos reais, para uma criança, para um colaborador colocar uma criança, já fica difícil ele colocar, porque é caro. Ou ele só vai colocar o filho que precisa usar o plano de saúde. E isso resulta em quê? Não ouvi? Muito bem, muito bem. Você ganhou a telemedicina do Einstein, 1 ano para você. Você de óculos aqui, não sei, não está dando para ver seu nome. Você. 1 ano de telemedicina do Einstein. Isso. É isso. Depois eu vou explicar o que é. Ela está assustada? Você respondeu, alto e bom som. Você ganhou. Depois eu vou contar o que é telemedicina. Então, aqui é a primeira bomba que vocês têm que evitar. Esse preço linear. É mais fácil de gerenciar, mais atrai pessoas de mais idade e aumenta a sinistralidade. Então, prefiram o preço por faixa etária. Algumas operadoras atualmente têm feito uma opção muito inteligente, que é preço linear para quem trabalha, porque facilita para o RH, e preço por faixa etária para os dependentes. Aí é legal. Então, se a operadora que vocês trabalham tiverem essa opção, sigam por ela sem pensar 2 vezes, ok? E aqui a gente chega naquilo que a gente falou há pouco, né, nos modelos de contratação, porque a empresa pode dar esse benefício pagando 100%, que é o ideal. De novo, a gente sabe que é difícil arrumar orçamento, mas muitas empresas já pagam 70%, 80%, 90%. Eu já vi empresa até que faz com que o funcionário pague só R$1 do plano. Tem alguma empresa aqui com essa característica de pagar R$1? Não, né? Felizmente, nas outras turmas tinham empresas que eu já vou explicar por quê. Aqui, quando a empresa paga 100%, a gente tem alguns benefícios. Primeiro, o custo é menor. Por que acontece isso? Porque quando você coloca para toda a empresa, a operadora de saúde não tem aquele risco das pessoas que têm alguma doença, uma predisposição a contratarem o plano, porque vai contratar para todos, então vai diluir o risco. Então, o custo, quando o seu plano é compulsório, esse custo de contratação é menor. Então, o primeiro benefício começa aí. E ele possui um custo maior no curto prazo, a gente sabe para a empresa que não tem ainda esse benefício, mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que no longo prazo é a melhor opção para as empresas, por todos aqueles motivos que a gente falou, como retenção de talentos, atração de talentos e também passivos trabalhistas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E tem o modelo voluntário, que é quando a empresa ainda não paga os 100%. Tá, então, a empresa ainda não conseguiu o orçamento ali para poder pagar 100% do plano de saúde, aí ela, é engraçado porque eu sempre... Quem que tem o plano coparticipativo aqui? Levanta a mão. Está vendo? Está tudo errado isso aí. Porque não é coparticipativo. Primeiro conceito importante para vocês entenderem. Coparticipação é outra coisa. Coparticipação é aquilo que o funcionário paga quando vai fazer uma consulta. Isso é coparticipação. Quando o custeio é compartilhado, é assim que a gente chama. O plano tem o custeio compartilhado. Só vocês vão saber isso agora. Quando chegar no RH, não tem nada de plano coparticipativo. Coparticipação é pagamento no uso do plano de saúde pelo colaborador, que vai cobrar R$10, R$20 por um exame, por uma consulta. Então, o custeio é compartilhado quando o plano é voluntário. Tá? Então, você tem lá o método de pagamento. Cada empresa tem a sua política. Tem empresas até que não pagam nada. O funcionário paga 100%. Aí não é muito Claro, ele acaba sendo um benefício, porque esse funcionário, como pessoa física,
dificilmente ele conseguiria contratar um plano de saúde dependendo da sua região. E aqui você conseguiria abrir essa possibilidade para ele contratar esse plano de saúde. Mas esse plano, o que acontece? Ele é mais caro, tá? Porque acontece isso que eu falei para vocês. Uma vez que o plano é opcional, tende a entrar no plano quem tem alguma doença, quem tem algum problema, então ele vai custar mais caro. No longo prazo, ele também costuma ter reajustes maiores, porque o sinistro também vai ser maior por esse motivo, e gera uma outra bomba, que a gente vai falar agora, e essa aqui vocês têm que ter muito cuidado, que é a extensão, que foi regulada pela RN 488 da ANS, que ela dá o direito do funcionário que pagou um plano de saúde na sua empresa, e aí não importa se é em função do custeio compartilhado, ou é em função de um upgrade que você permitiu ele fazer. Então lembra, o funcionário tem lá, você paga 100% da enfermaria. E vou deixar quem quiser um plano melhor, vou deixar a pessoa pagar por conta própria. Cagada. Fujam disso. Por quê? Porque no momento que o funcionário começa a pagar o plano de saúde, mesmo que seja upgrade, ele passa a ter direito à extensão. Então, se a empresa já paga 100%, não ofereçam direito ao upgrade, porque vai abrir a possibilidade desse funcionário, quando sair da sua empresa, continuar com o plano de saúde. E aí, quanto tempo ele vai poder ficar? No mínimo 6 meses, não importa se ele trabalhou uma semana na sua empresa. Se ele pagou o plano de saúde, ele vai ter direito a continuar com esse plano por 6 meses. Esse tempo vai de 6 meses no mínimo até 24 meses. É 30% do tempo que ele ficou na sua empresa. A gente vai abrir para perguntas no final, combinado? Então, a gente tem essa regrinha dos demitidos, que você, em um plano que tem custeio compartilhado, você abre esse direito. E aí, a pessoa quando sai do plano, ela não se colocou ainda em outra empresa, ela vai usar feito doido o plano. E aí o sinistro, para quem vai recair, ele vai pagar a mensalidade, zero problema disso. Só que para quem caiu a sinistralidade e o reajuste, para vocês. Então, atenção com isso, e vai piorando. Né? Se ele se aposentou na sua empresa, se trabalhou até 10 anos, para cada ano que ele trabalhou, ele tem o direito a 1 ano de plano. Então, se ele trabalhou ali 8 anos e se aposentou na sua empresa e fazia parte do custeio compartilhado, ele vai ter ali 8 anos de plano de saúde. Agora, dá para ficar pior. Dá para ficar pior. Se o seu Juvenal lá, com seus 95 anos, pagou o plano de saúde, trabalhou mais de 10 anos na sua empresa, ele vai poder ficar com o plano de saúde até os 95, 96, 97. O plano é vitalício. Tiveram muitas empresas no Brasil e nos Estados Unidos também que quase quebraram por causa de plano de saúde. Porque os reajustes vêm, e vêm pesado, vêm muito fortes. Então, eu não estou falando para vocês não oferecerem um plano que não seja custeado 100%. É melhor você pagar 50% do que você não pagar nada. Mas, façam um esforço quanto antes para fazer uma transição para que a sua empresa pague 100%. Vou fugir disso? Não, você vai ficar com proporção do direito. Essa pessoa que trabalhou enquanto ela contribui o plano, ela vai ter aquele direito proporcional. Mas os novos colaboradores, quando você fizer essa transição para 100%, eles já não têm mais esse direito. Então, pensem nessa bomba que é importantíssima. Aí alguns RHs, na última palestra, falaram, e se eu não falar que ele tem direito de ficar? Acontece, tá? Acontece. Isso pode dar um problema. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui. Ainda falta 15, dá tempo de a gente contar uma história. Tinha um amigo meu de faculdade, me chamou faz uns 2 anos, falou, Keiton, a minha esposa que está com o pai dela, que está querendo um plano de saúde, você pode contar para ela da sua empresa? Tá bom, vamos ver aqui. A gente começou a fazer as perguntas, mas o senhor tinha plano de saúde? Tinha, na empresa XPTO. O senhor pagava? Pagava. Mas por que o senhor não continuou no plano da empresa? Não, mas é uma multinacional, eles não ofereceram para a gente isso. Não tem que eles oferecerem, é um direito legal que o senhor tem. Resumo da história. Tinham mais de 70 aposentados nessa multinacional, sem plano de saúde, e eles tiveram que reintegrar todos esses aposentados, pagarem todos os custos de saúde desses aposentados que tiveram nos últimos 5 anos. Olha o tamanho da bomba. Então, não adianta esconder esse direito é um direito legal que os colaboradores têm. Então, extensão é um ponto de atenção importantíssimo para vocês. Então, vamos rapidamente aqui passar 7 passos para uma contratação de sucesso. Primeiro ponto é avaliar questões legais. A sua empresa tem a obrigação, por convenção coletiva, de oferecer um plano de saúde? Não tem discussão.
tem que contratar o plano de saúde e ponto final. Outra coisa é avaliar a aderência dos benefícios. Aqueles benefícios estão aderentes à realidade dos colaboradores da sua empresa, à região da sua empresa, à área de atuação da sua empresa, então faça essa análise de aderência dos atuais benefícios. Segundo passo, depois que você fez essa análise, você vai ter que adaptar, contratar esse benefício que você entendeu que é importante e você não tem ainda, ou até mesmo cancelar. Tem benefício que você dá na empresa que os colaboradores não dão a mínima. A gente teve vários exemplos de empresas que davam algum auxílio e ninguém usava, ou meia dúzia usava. Então, corta aquela porcaria e faça alguma coisa que faça sentido para os colaboradores e para a sua empresa. Depois, anotem isso. O que mais a gente pega é, quem que é o corretor, quem que é a consultoria da sua empresa? Ah, é meu primo. Ah, é meu tio. Ah, é um amigo da família. Lá do interior de Goiás, falar da terra do Marcos lá, a empresa com 300 funcionários e o corretor da esquina. Um corretor amigo do amigo de alguém do financeiro, do RH, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento técnico nenhum para apoiar vocês. Então, pessoal, tenham atenção nisso. Busquem uma consultoria de benefício profissional para apoiar vocês. Claro, tem a gente aqui, mas tem mais de 150 mil consultorias de benefício no Brasil disponíveis. Claro que aquelas que vão entregar qualidade, conhecimento para vocês não são todas. Então, tenham atenção a isso. Depois, quem está tomando café agora aí, hein? Quem está tomando café? Cadê o cafezinho? Ninguém tomando café ainda, 11 horas não é hora, né? Ninguém. Ah, tem um cafezinho aqui, da Letícia. Letícia, você já fez cotação de plano de saúde, já? Não? Com algum corretor? Tá. O corretor, ele vai mandar aquele formulário para você preencher, né? Vocês já receberam aquele formulário lá, que tem 200 coisas para preencher? Chato, né? Dá trabalho. Por incrível que pareça, poucas empresas têm os dados dos colaboradores, uma planilha Excel, com data de nascimento, região onde mora, e se tem dependente ou não, e também os afastados. Poucas empresas, quando a gente manda essa planilha para as empresas, em regra, leva 1, 2 semanas a gente receber, e cobrando RH ali. Agora, te peço, faça isso, e para vocês todos aqui, façam isso com atenção. Por quê? Se você mandar essa lista de colaboradores, faltando alguém, ou alguém que tem alguma doença e não seja informada, isso pode levar a um prejuízo grande para a sua empresa. Já aconteceu conosco, claro, acontece com todas as empresas, porque a gente confia que o dado que o RH está mandando é verídico, né? A gente não tem como saber que tinha um funcionário com câncer e o RH não avisou a gente. A gente recebeu essa cotação, fechamos o plano, implantamos o plano, aí tinha alguém com câncer. O que a operadora faz? Pessoal, estamos cancelando o contrato, todo mundo fica sem plano de saúde. Então, pessoal, é importantíssimo essa coleta de dados de vocês do RH, na hora de cotar um plano de saúde. Isso vai fazer a diferença entre você contratar o plano de forma correta ou ter um sério problema nessa hora da implantação do plano de saúde. Depois, avaliar aqui as melhores opções considerando qualidade, modelos e coparticipação e sem coparticipação. É outra bomba que a gente coloca aqui para vocês terem atenção. Lembra da coparticipação? É quando o colaborador paga para usar o plano de saúde, para fazer uma consulta, para fazer um exame, uma terapia. Então, é importantíssimo, eu coloco até um capítulo à parte aqui para vocês entenderem, dá trabalho pra caraca. Porque o RH tem que juntar todas aquelas informações que chegam e debitar isso da folha do colaborador. Agora, vale a pena? Muito. Por quê? Primeiro, esse plano com coparticipação, ele custa de 20% até 30% mais barato do que um plano que não tem coparticipação. Ah, mas a empresa não gosta muito, a política do RH. Pessoal, escutem, são mais de 20 anos fazendo isso. Coloquem coparticipação no plano de saúde de vocês. Porque além do custo, ele vai reduzir o absenteísmo, porque aquele pessoal que falta, que dá um migué, né? Para ir no médico, pega lá o atestado e falta. Agora, se ele paga lá 10, 20, 30 reais, 50 reais que seja, depende do plano, para ele fazer aquela consulta, ele vai pensar 2, 3 vezes antes daquele miguezinho. Tá? Então, a coparticipação ajuda em 2 pontas. Menor custo e redução de absenteísmo. Penúltimo, análise técnica e jurídica dos termos contratuais. Você tem que ter cuidado na hora de cancelar um plano de saúde e contratar um novo. De novo, repito isso.
Não é legal trocar de plano de saúde, mas quando necessário você tem que fazer. E aí, uma outra experiência. Você não pode acabar um plano hoje, dia 14 de maio, e começar o plano novo dia 15 de maio. Lembra da lei de Murphy? Ela vai entrar em ação. E vai dar um problema na implantação do seu plano, vai atrasar um boleto, e vai isso para o dia 20 de maio. E aí você vai ficar 5 dias sem plano de saúde, sem ninguém com plano de saúde, e nesses 5 dias, alguém vai ser atropelado na rua. E vão ligar para o chefe, vão ligar para o sócio da empresa para pagar aquela internação. Então, no mínimo, a gente recomenda 1 semana de plano concomitante, ou seja, entre o final do plano anterior e o plano novo, fica 1 semaninha no mínimo com os 2 planos correndo junto. São tudo sacadas, pessoal, que vocês vão tendo hoje aqui, que ninguém tem. São 20 anos fazendo isso. Então, vão anotando, vão pegando esses insights, vai fazer diferença para vocês. E, por fim, é comunicar esses benefícios, né? Fazer todo o trabalho de comunicação com os colaboradores e definir a gestão da rotina, né? Com a consultoria de benefícios, com a movimentação, envio do arquivo, volta do arquivo. Então, é importantíssimo vocês fazerem esse trabalho. E mais 3 dicas aqui valiosas para a gente poder manter o plano de saúde saudável. Contratou o plano, mudou o plano, ou já tem o plano e não precisa mudar. Então, você tem que implementar programas de bem-estar. Isso, as operadoras têm sem custo para vocês. Tabagismo, obesidade, enfim, são vários programas de saúde que vão ajudar a reduzir o quê? A sinistralidade, que vão impactar o quê? No menor reajuste para vocês. Telemedicina, falei da telemedicina, foi muito utilizado na pandemia, né? E a gente viu esse movimento e a gente fez uma parceria com o Hospital Albert Einstein. O que é telemedicina? Você poder da sua casa ou do seu escritório falar com o médico, seja do Einstein, como a gente trabalha com ele, seja com qualquer outra provedora de telemedicina. Isso vai ajudar a reduzir também a sinistralidade. Alguns estudos mostram que 60% das idas a PS podem ser evitadas com o uso da telemedicina. Por quê? O hospital ganha dinheiro. E, normalmente, o hospital e a operadora são figuras jurídicas diferentes. Às vezes tem hospital que é da própria operadora, mas muitas vezes não. E o hospital está querendo ganhar dinheiro. Então, você chega lá com uma gripe, você sai com uma internação na UTI, com pedra no rim, é um inferno no hospital. Você tem que ter muito cuidado com isso. Tanto na sua pessoa física, né? Quanto também na sua empresa. Então, com a telemedicina, você incentivar o uso da telemedicina para os seus colaboradores, isso vai reduzir demais a sinistralidade também. É uma outra dica muito importante. E, por fim, acompanhar a sinistralidade. Não adianta você chegar ali na hora do reajuste, tomar o susto, 40%, não, você tem que saber o que está acontecendo, e a consultoria de benefícios vai poder orientar vocês. Se você tem até 30 vidas, não adianta você fazer nada, porque é o pool da operadora. Se você tem de 30 até 100, dá para você fazer uma gestão, porque o reajuste é uma mescla entre sinistro e pool. E se você tem mais de 100, mais atenção ainda, por quê? Porque o reajuste vai vir só em cima da sua sinistralidade, mais a inflação médica. Então, acompanhar a sinistralidade. E chegou o reajuste, né? Vai vir aí Está vindo, né? Um trenzinho, luz no fim do túnel. Então, o Brasil hoje está no pico de reajustes. Depois da pandemia, de 2023 para cá, a gente chegou só uma exceção aqui, um número fora de contexto, 2016, a gente está num pico de reajuste. Então, as suas empresas, só com a inflação médica, já vão sofrer muito. Foram aqueles 15% que eu disse para vocês, que esse ano ainda continua. Depois de quase 5 anos somando prejuízos, ano passado, em 24, as operadoras tiveram o primeiro lucro, aquelas 600 operadoras. Então, eles vêm carregando na tinta no reajuste, vocês têm que ter atenção a isso. Então, como atenuar o reajuste? Implantando coparticipação, que a gente já falou. A gente também deve negociar o extremo, estressa a negociação. Dica para vocês, estressa, vou cancelar, vou mudar. Estressem a negociação. Claro, se sua empresa tem mais daquelas 100 vidas, se tem 30, 99 também dá para fazer um tipo de pressão, agora se tem até 29 não vai dar para fazer muita coisa, tá? Porque o reajuste é o pool da operadora. E por fim, não deu certo a negociação, essa estratégia, aí ir para o mercado buscar uma operadora que caiba dentro do orçamento da sua empresa. E eu trouxe aqui, a gente tem mais 3 minutinhos, e a gente vai abrir para perguntas no final, tá, pessoal? A gente vai abrir para perguntas no final. Eu trouxe um bônus que é o seguro de vida em grupo. Que aí, a gente está falando de um custo muito baixo. É um produto que, como a gente viu aqui, é o 4º item de desejo do brasileiro. É um produto que é isso, garante uma indenização em caso de um evento coberto. O colaborador morreu, a seguradora vai lá e vai pagar a indenização. E pode ser por que essa indenização? Por morte, como eu falei aqui. Pode ser também uma invalidez. O colaborador não pode mais trabalhar, sofreu um acidente e não pode mais trabalhar.
o seguro vai pagar uma indenização de 50 mil, 100 mil, depende da cobertura que a sua empresa contratar. Tem por doença também. O seu colaborador teve câncer, ele pode até não sair do trabalho, mas ele pode ter direito a uma indenização desse seguro de vida. Despesas médicas, hospitalares, odontológicas, que é uma outra cobertura interessante. A empresa que não tem ainda orçamento para um plano de saúde, essa cobertura aqui no seguro de vida pode ser um quebra-galho, vamos chamar assim. Por quê? Vai custar ali por mês, com essa cobertura, a faixa dos 40, 50 reais, considerando um bom seguro, já é muito mais barato do que um plano de saúde de 200, 300 reais. Então, se sua empresa ainda não tem um plano de saúde, mas gostaria de trazer algum diferencial, pensar num seguro de vida mais completo, principalmente com essa cobertura chamada DMHO, que é despesas médicas, hospitalares e odontológicas. E, por fim, a assistência funeral também, que é uma outra coisa importantíssima, custa quase nada, e muitos de vocês, eu não tenho erro em afirmar, já devem ter passado um perrengue com um colaborador que morreu, com um familiar de colaborador que morreu, e vocês, a empresa, se viram obrigados de algum jeito a apoiar, dar um suporte nesse momento tão difícil. Então, assistência funeral é baratíssimo, estamos falando coisa de 5, se você for contratar só o funeral, 5, 10 reais, mas contratem um seguro minimamente com essas coberturas que eu trouxe aqui para vocês, exceto se a sua empresa já tem plano de saúde, não faz sentido essa cobertura de despesas médicas hospitalares. Tá? Agora, se a empresa não tem, a gente recomenda essa cobertura. Quem paga o seguro de vida? Diferente do plano de saúde, que tem esse modelo de custeio compartilhado, aqui não, aqui a gente recomenda sempre a empresa pagar 100%, porque a gente está falando que custa a partir de 10 reais. Depende das coberturas, se a empresa quiser coberturas mais amplas, valores maiores, aí esse valor pode chegar ali 30, 40, 50 reais. Um seguro muito completo para empresas de tecnologia, com colaboradores PJ, com salário de 10, 20 mil, vai custar 100 reais. Realmente é um produto bastante, tem um orçamento bastante fácil da empresa conseguir implementar. E, de novo, convenção coletiva. Muitas convenções coletivas trazem a obrigatoriedade do seguro de vida. Então, não tem discussão. Está na convenção, cumpra. Agora, você pode trazer alguns diferenciais. Se a convenção exige uma cobertura lá de 5 mil reais de morte, para que vai servir esse seguro para os seus colaboradores? Para nada. Né? Então, façam um esforço, tragam um seguro um pouquinho melhor, que vai ser um benefício que os colaboradores só darão valor no dia que acontecer um evento. Na largada, ninguém dá valor para seguro de vida. Mas quando acontece um evento que a empresa paga uma indenização para a família, paga uma indenização para o próprio colaborador, no caso de invalidez, aí eles darão valor. Então façam isso, o investimento é baixo, vale a pena. E se você não oferecer, sendo obrigatório pelo sindicato, vai ter multa, passiva, indenização, uma série de problemas para a sua empresa. E aqui, por fim, para a gente finalizar aqui o conteúdo de hoje, a gente tem as formas de contratação. Como é que sua empresa pode contratar o seguro? Tem 4 formas. A primeira é a mais fácil, mas a menos recomendada, chamada capital global. Capital global vamos imaginar que sua empresa tem 10 colaboradores. Você contrata, então, um capital de 100 mil reais. Então, se alguém morrer, vai dividir aqueles 100 mil reais, então cada pessoa vai ter direito ali a 10 mil reais de indenização. Se você aumentou para 20 colaboradores não mexeu no seguro, essa indenização já cai pela metade, já cai para 5 mil. Então, é um seguro que não respeita muito a peculiaridade de salário, tem esse problema da alteração da quantidade de funcionários mexer na indenização. Então, ele é fácil de administrar, mas é o que a gente menos recomenda que as empresas contratem. Depois, a gente tem o capital linear, que é definir uma cobertura e um valor de indenização, por exemplo, 50 mil reais. Então, é 50 mil reais para todo mundo, do faxineiro até o diretor da empresa. É ok? Tá, não é o ideal porque não respeita o perfil econômico dos colaboradores. Porque, para quem está ali no começo da jornada, que ganha seus 2 mil reais, 50 mil reais de indenização, ok, vai ajudar a família ou vai ajudar essa própria pessoa no caso de invalidez. Agora, imagine um líder ali que tem um salário de 10, 15 mil reais. De que vai ajudar uma indenização de 50 mil? Então, a gente também não indica muito esse modelo. Depois tem o capital informado, que você define o capital, para esse aqui é 5 mil, para esse é 50 mil, para esse é 100 mil. Dá trabalho de fazer esse modelo, a gente não indica muito também, porque, de novo, você tem que ficar, para cada pessoa, você tem que informar o capital segurado de cada um. E o último, é o que a gente sempre recomenda, que é o múltiplo salarial. Em regra, isso vai de 24 até 36 vezes o salário da pessoa. Então, se a pessoa ganha lá 2 mil reais
e tem 24 vezes de múltiplo, vai ganhar de indenização R$ 48 mil. E assim por diante, de acordo com o salário da pessoa. Então, a gente recomenda esse modelo aqui, do seguro de vida. Quem que vai fazer essa trabalheira toda? Né? Falei para vocês que era chato esse negócio, é brabo, né? É muita informação aqui em 30, 40 minutos. Quem que vai fazer essa trabalheira toda? São vocês? Não, não dá, né? Sozinho fazer tudo isso? Não dá. É muita coisa, né? É muita questão técnica, tem muita coisa que não depende de vocês. Então, vocês vão precisar de um conjunto de atores para poder colocar essa equação, finalizar essa equação. Vão ser as operadoras de saúde? Ou as seguradoras que vão resolver esse problema? Sozinho também não. Eles só colocam um produto na prateleira, tem que cumprir as centenas de obrigações legais deles lá, problema deles, não é problema nosso, mas o papel deles é simplesmente entregar um produto, um serviço para vocês, que é o plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico. Então, sozinho também não são. São as consultorias de benefício? Também são. Então, é um conjunto, porque a consultoria vai ajudar vocês, o RH, com todos esses quesitos técnicos que a gente trouxe aqui, com toda a experiência que essas corretoras vêm acumulando no mercado. Tem corretoras, consultorias de benefício, que têm grandes carteiras em seguradoras e operadoras, e isso ajuda numa negociação, porque tem empresa grande que fala, não, eu tenho minha área de RH que faz toda aqui a negociação, só que qual que é o tamanho da carteira que a sua empresa tem na Mil, na Unimed? É isso aqui. Tem corretores de seguros, tem centenas de milhares de clientes, e tem uma carteira grande e ajuda na negociação. Então, de novo, lembra do corretor amigo do tio, da cunhada? Fujam disso. Então, é um conjunto desses 3 atores que vão fazer com que a empresa de vocês tenham sucesso na gestão dos benefícios. Pessoal, muito obrigado, agradeço vocês pelo dia de hoje. Abre meu mic. Moço, cadê a Liz? Alô, alô, Liz, alô, cadê você? cheguei! Cadê? Vamos fazer as perguntas com a turma? Obrigada, obrigada. Nós vamos abrir para 2 perguntas. 2 perguntas, então vamos lá. Quem levantou a mão aqui? Letícia? Vamos lá, Letícia. Que agora eu tenho que olhar reto, né, gente? Que eu fico olhando assim, ó. Daí eu leio a pessoa outro daqui e a do pessoa lado do lado. A minha pergunta é em relação ali à coparticipação e coparticipativo, né? No caso da empresa pagar o plano de saúde para o funcionário, mas o funcionário paga o dos filhos. Esposa, filhos, né, no caso. Essa parte do aposentado, ex-empregado, ela pega também ou não? Fique tranquila, só do colaborador. Só colaborador. Rápido e fácil essa resposta. Depois mais uma, essa foi Ah, rápida. meu vai. Deus, olha Certo. ele. Essa foi rápida, vai. Essa foi rápida. E no caso de, tipo, eu pago o plano de saúde para o funcionário Tá. e ele paga a coparticipação. Tá bom. Também não entra nessa regra ali de ex, Também não nada. entra. Só se ele pagar o plano e a mensalidade. Só se ele pagar a mensalidade. Certo. Obrigada. Muito bem. Aqui, por favor. Acelera. 1, 2, 3, acelera! Raulzi, coloca depois o penúltimo slide lá, depois obrigado, que tem mais uma surpresa para vocês aqui. Olá, tudo bom? Sou Daiane, sou da Alpes Fundações. É uma empresa que, como trabalha com construção, vem muito com pessoas humildes. E uma pergunta que eu tenho em relação ao telemedicina. Como essas pessoas têm esse caso da humildade, tem uma grande tendência ao tabagismo e ao alcoolismo. Como que fica, no caso da telemedicina, em relação a excesso de atestado? Tá bom. Esse tem sido um desafio em relação à telemedicina, né? A telemedicina, tudo no Brasil, infelizmente, em alguns países também, né? Os bons utilizadores pagam pelos maus utilizadores. E algumas empresas têm optado por não dar a telemedicina justamente por um mau uso dela. O colaborador que vai pegando atestado, todo direito. Agora, Daiane, o que você faz? Cancela a telemedicina ou manda embora aquele cara? Então, acho que por conta de ser a maioria, no caso, é totalmente operacional, toda a minha área. É difícil. Já peguei casos assim também. Atestado para feriado, atestado por causa de ressaca, então dificulta bastante. Concordo com você, já peguei casos de empresas muito operacionais que têm essa situação e não dá para mandar todo mundo embora, a solução foi não dar telemedicina. Sim, tão simples quanto isso. Então, a gente tem que adaptar à realidade. Telemedicina possibilita uma facilidade no acesso à saúde. Em vez de ele ficar 1 hora, 2 horas no posto de saúde para pegar ou no hospital que a rede do plano de saúde proporciona, ele vai ficar 2 minutos ali, 5 minutos na internet, lá da casa de praia dele já,
Então, quando tem mau uso, se a maioria... Aí, pessoal, não dá telemedicina. Tá? E até uma forma de você educar o colaborador. Olha, por conta do mau uso, a gente vai suspender esse serviço. Infelizmente, todo mundo vai acabar sendo prejudicado nesse momento. Aí você sustenta, leva um tempo. Se mais para frente mudar, você perceber que, né, que faz sentido, Volta e você a coloca implementar. de novo. É isso aí. É a dificuldade da É autorresponsabilidade. tipo criança, não sabe brincar, né? então me Isso dá aí. aqui. Não tem mais videogame. É Só bem final de isso. semana. Ok, obrigada. Oi? Não entra, Guilherme. O Guilherme perguntou se dar a telemedicina não entra em direito adquirido. Você só vai ter em empresas, e as empresas se preocupam com isso. Se der um plano de saúde, eu não posso nunca mais tirar. Não é verdade. Você só é obrigado a continuar com aquele benefício que você ofertou pela sua empresa se a convenção lhe obrigar. Caso Exatamente. contrário, não. Não tem direito adquirido de plano de saúde, seguro de vida, de nada, ok? A última. Última, lá, que já estava... Acelera. 1, 2, 3, acelera. Você viu como eles me ajudam? Que eu sempre lembra, né? esqueço do Já acelera. pegando prática. Eles sempre me lembram do acelera. Lá. Oi, tudo bem? Cadê? A minha dúvida é quando Levanta a mãozinha assim só para o Keito te ver. Tudo bem. a minha dúvida é quando existe um grupo de empresas com um número pequeno de colaboradores, 5, 6, e nós temos 4 empresas, por exemplo, tem alguma forma de unificar todos em um único plano de saúde para que a gente tenha um custo menor? Jennifer. Isso, Jennifer. Tá bom. Jennifer, dá para fazer isso sim, tá? Agora, tem que ter elo entre as empresas, tem que ter sócio em comum, ou sócio administrador, ou algum parente em comum. Então, cada operadora tem a sua regra para você poder fazer um grupo econômico, que é o termo que a maioria das operadoras utilizam para você poder juntar, eventualmente, para chegar nas 30 vidas. Então, dá para fazer isso sim, respeitadas as regras operadoras como sócios em comum ou parentes em comum nessas empresas. Perfeito, obrigada. Perfeito. Muito bem, muito bem. Vamos Tem um dar uma presente acelera. ainda, Liz. Vou dar uma acelera para Jennifer. 1, 2, 3. Jai. Acelera. Acelera, que não é Jai, isso é uma Presente. mania, né? Aqui não é o Jai, mas pode ser Não é também Jai. Pode. Pessoal, Você trouxe presente? eu trouxe 2. Ah, meu Deus do céu. Gente, eles já são muito mimados. Você não pode fazer essas coisas. Ah, mas é pouquinho. Tudo a gente é fica dando pouquinho. Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Ó, Então dá. Ó, Liz, eu fiz uma conta rápida. Porque eles dá? merecem, eles são Eu fiz tão uma muito- conta rápida, dá um R$500 mil, mais ou menos. Eita, eu também quero esse presente. Então. Quem vai querer esse? Eu quero esse presente aí. Pessoal, meio essa milhão de telemedicina reais. do Einstein, ela custa, se você for contratar lá no Einstein, essa telemedicina custa R$129 por mês. R$129 por mês para você ter essa telemedicina. Claro, se você for contratar uma empresa, você vai pagar lá 30, 40, depende do porte da sua empresa, a mensalidade. Hoje, a gente dará, não só para a Daiane, mas para todos vocês aqui, a telemedicina do Einstein, por 6 meses. Até o final do ano, Liz? Meu até Deus, o final até do o final do ano? Telemedicina para todos vocês do Einstein. Arrasou! Nosso pessoal tá lá fora. Boa, Raulzi. Nosso pessoal tá lá fora com a camisa da KLP preta lá, o Flávio, ali, Thiago, Felipe, estão ali atrás, ali, depois vocês procurem eles lá. Ou, se vocês quiserem anotar também, klp.com.br/acelerador. Vocês vão se cadastrar para ter direito a esse super benefício. E tem mais um, né? Ai, meu Deus. Porque eu vai. dei para pessoa física, igual o Falsano, pessoal no profissional, né? Aham. Então, a gente trouxe aqui também para vocês, para as empresas que quiserem que a gente faça a gestão do seguro de vida de vocês, né? A gente vai calculando que, na média, um seguro de vida custa R$1.000 por mês para uma empresa. Temos aqui 200, 250 empresas. 200, mais de 250. Então, são mais de R$200 mil se a gente contar nessa linha proporcional. Então, a gente vai dar uma fatura do seguro de vida de vocês migrando esse seguro de vida para a KLP. Então, todos vocês que têm seguro de vida da empresa ou que não têm ainda e queiram contratar, trazendo para a nossa gestão A primeira vai um ser mês por gratuita, nossa você não conta. tem. Um mês por Muito nossa conta. bem, arrasou. Fechou? Palmas aqui, então. KLP arrasando muito. O pessoal tá ali fora, Tá ali nos já, intervalos, a galera tá né? lá. Do almoço, do coffee. Então, Até o final do dia estão aí até o hoje. final do dia, quem ainda não interagiu com os meninos, dá oi, meninos. Ó, olha para Olha, trás, olha, pessoal. eles lá. Podem conversar, negociar, ver o que é o melhor aí para o seu negócio. Que às vezes a gente não faz alguma coisa tão legal quanto dar um benefício de plano de saúde, por exemplo, que a gente acha, Faz a nossa, mas isso diferença, não faz cabe a no meu diferença bolso, eu sou muito pequeno, não dá. Mas o benefício que isso traz, né, para o colaborador ali na questão de permanência mesmo, né, de engajamento, é muito grande, com certeza. Liz, muito obrigado, Muito pessoal. De obrigada. novo, obrigado. Palmas para o Até Keito. mais. Vamos dar uma acelera Tchau, para o Keito, gente? Vamos lá? Boa. 1, 2, 3, Acelera. acelera! Valeu. Arrasou! Obrigada.